Irmãos, amados, Deus tem uma palavra nesta noite para nós, para mim também, para nós que somos homens. Vamos abrir em Gênesis capítulo 38, verso 6. Depois nós vamos trabalhar mais versículos, aí você fica acompanhando aí. Seja um bereano, crente bereano. Crente bereano era uma comunidade que havia na igreja primitiva, irmãos. Tudo que falavam, eles iam consultar a palavra, para ver se estava alinhado com a palavra. Se aquela fala estava alinhada com a palavra, então eles aceitavam. Se não estava alinhado, eles, opa, estou fora. Está entendendo? Então seja um crente bereano. Não esqueça isso, uma comunidade da igreja primitiva. Em Gênesis capítulo 38, verso 6, somente esse versículo diz: Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Só isso, pode sentar. Eu acho interessante, eu vou aqui falar uma coisa, pastor Ari. Uma vez eu convidei um orador para falar no Homens em Alta. Eu tenho um trabalho na nossa igreja Batista da Pompeia. Eu esqueci de falar, sou pastor da igreja Batista da Pompeia, no bairro Pompeia, vizinho do Boulevard. Nossa igreja é chique, pai, perto do Boulevard. Eu falo assim: irmãos, terminou o culto, terminou a nossa reunião, termina 8 horas no domingo, certo? Não tem na cantina da igreja, você está liberado para o Boulevard. Vai lá para a praça de alimentação, que ainda dá para passear com a varoa e com as crianças, amém? Isso é muito bom. E aí eu convidei um cidadão para pregar no Homens em Alta, um café da manhã. Tinha 45 homens. E o cidadão me abre, pastor, no texto de Esté. Esse Pai do céu, eu convido o homem para ministrar para homens, e ele vai falar sobre mulher, sobre Esté. Eu digo: Pai do céu, dá sabedoria ao teu ungido, teu servo. E aqui não, eu vou falar de um homem. Eu vou falar de um homem, viu, que era o pai desse moço. O pai desse moço era, quem sabe aí? Hã? Não, o pai dele, o pai de Judá. Isso, o pastor está antenado, ó. Eu vou falar sobre Judá, irmãos. E o tema desse estudo, dessa palavra, desta mensagem nesta noite, o tema é, guarde aí, os valores inegociáveis da nossa vida. Coloque a mão aqui no seu coração. Diga assim, bem alto, com máscara e tudo aí: os valores inegociáveis da minha vida. Fala assim: não tem negócio, não há negócio. Irmãos, nós podemos negociar desde o sapato nosso, vender nosso sapato, a roupa, vender o carro, vender casa, vender terreno, mas há coisas que são inegociáveis. Então a nossa vida é inegociável. A nossa vida pertence a Deus, querido. A minha vida pertence a Deus. A minha família pertence a Deus. A minha casa pertence a Deus. A minha esposa pertence a Deus. Meu filho pertence a Deus. Minha filha pertence a Deus. A igreja pertence a Deus. Então são valores que são inegociáveis. E esse cidadão aqui, irmãos, o Judá, interessante, o nome desse homem significa adorador. É o que os meninos estavam fazendo aqui, os adoradores. A gente não chama mais de levita não, viu, pastor? Eu não chamo mais não, porque há 15 anos atrás a gente começou a chamar a turma que adorava no altar de levitas. E eles ficaram tão animados, tão empolgados, que começaram a levitar demais. Subiu para a cabeça, irmão, não é? Ficaram orgulhosos demais, porque era levita, eu sou levita. Eu falo adorador do Senhor, amém? Tá bom, não tá? Tá de bom tamanho, não tá?
Então, irmãos, o nome desse cidadão era Adorador de Judá. Olha que nome maravilhoso. Por exemplo, meu nome é Roberto. Roberto quer dizer aquele que nasceu para sobressair. O que é que você está pensando de mim? Olha que bênção, o meu nome já é uma bênção, né? Já pensou, por exemplo, tem nome aí que é terrível, por exemplo, Mara. Eu conheço uma pessoa, né? E que é Mara, irmãos, uma pessoa amarga. Por exemplo, aqui, desculpa eu falar sobre isso, mas tem algum Cláudio aqui? Cláudio, pastor, quer dizer manco. Então, cuidado quando você colocar o nome no seu filho, na sua filha. E cuidado com aqueles dois nomes da Bíblia que fala Trifose e Trifeno. Já pensou, isso dá processo cartorial, dá ou não dá? Isso dá também, como é o nome? Que na escola tem, deu um branco aqui, bullying. Vem cá, Trifena, vem cá, Trifo. É horrível. Então, irmãos, esse cidadão tinha um nome forte, Judá, adorador. Olha que coisa linda. E outra coisa, ele fazia parte da maior tribo, da tribo mais importante, a tribo de Judá. Sim ou sim? Está entendendo? Então, irmãos, esse cidadão, ele tem a história dos dois filhos dele, aliás, 3. Então, o primeiro casou com Tamar e fez coisa errada diante de Deus e morreu. O segundo casou com Tamar, que ele disse assim: você tem que casar com sua cunhada, a viúva, para manter a descendência. Seu irmão não teve filho, você vai manter a descendência. Também fez coisa errada, morreu. Aí, irmãos, esse cidadão, vamos começar aqui as negociatas desse homem. Judá negocia com Tamar, ela fica viúva, e diga de passagem, um sogro não muito bom, porque o que é que ele fez? Ele mandou, assim que ela ficou viúva, mandou, pastor, ela curtir a viuvez na casa do pai. Você vai embora para casa do seu pai. Que sogro é esse? Não é verdade? Na hora que a moça estava mais precisando do apoio como viúva, você sabe o que é uma viúva, como sofre quando perde o homem que ama, o sustento, perde tudo. E naquela época na Bíblia, viúva não tinha muito valor não, irmão. Então, ele disse, vai para a sua casa do seu pai curtir essa viuvez. E ele diz assim, eu ainda tenho outro filho, o mais novo. Quando ele ficar grande, eu prometo que eu vou lhe dar para ele casar com você. Primeira coisa que ele fez, a negociata, negociou um filho. A gente não pode negociar aqueles que são nossos. Nós não podemos negociar nossos filhos não são mercadorias. E ele negociou o filho dele e disse, olha, vou lhe dar o seu, ele vai ficar mais velho e vai casar com você. E nunca deu o filho, irmãos. Em outras palavras, ele negociou o filho, certo? Outra coisa que ele negociou a sua palavra. Porque ele prometeu ou não prometeu? Eu sou daquela época do meu pai, que ele dizia assim, vá lá no seu Raimundo, na venda, leva isso aqui é brincadeira, é ilustração que tinha no passado, leva um fio do meu bigode, e fala ao seu Raimundo que mande a tal compra que eu vou pagar depois. Então meu pai me ensinou isso, que quando a gente empenha a nossa palavra, irmãos, a gente tem que cumprir, ainda que chova canivete. Os homens da igreja, homens de Deus, estão na casa do Senhor. Cuidado quando você empenhar a sua palavra, querido. Você não tem obrigação nenhuma de prometer nada. Ainda que coloque faca no seu garganta, você não é obrigado a prometer. Mas deixa eu te falar,
Enquanto a sua fala está aqui dentro, ela é prisioneira sua. Mas quando você solta a sua fala, você fica prisioneiro dela. Então, quando ele negociou a palavra dele, um homem de Deus, da igreja, vocês os homens maravilhosos, quando tiver lá fora, na empresa, tiver com um amigo, que der uma palavra, meu irmão, cumpra, porque vai dizer assim: que crente é esse da igreja do pastor Ari? Está entendendo? Então você compromete com sua palavra, porque ele sabe que você é crente, ele sabe que você diz que é crente, e ele espera o que, irmãos? Uma palavra séria. É o que eu espero de um homem de Deus. Eu estou errado ou certo, irmãos? Sim ou sim? Então, quando você empenhar sua palavra, irmãos, olha, faça tudo, mas cumpra, porque você se comprometeu a partir de quando você falou. Então ele deu a palavra, pastor Ari, e não cumpriu. E isso é muito feio para um homem de igreja, um homem de Deus. Sabe, irmãos, eu fico preocupado com os homens da igreja, porque na minha igreja tinha um irmão que ele, olha que apelido o cara recebeu. Cuidado, viu, irmão, para você não ter isso na sua vida. Fulano de tal é enrolado. Diga nu. Que coisa horrível. Um irmão aqui não tem não, Contagem era lá na Pompeia. É só na Pompeia que tem, Contagem tem não. Então um cidadão recebeu o apelido de enrolado. O que é que você entende por enrolado? Hein? É uma pessoa que vive prometendo, vive fazendo negócio e não cumpre, não cumpre, não cumpre, é enrolado. Então, irmão, não seja enrolado, seja abençoado. Posso ouvir um amém aí, querido? Você está ainda aqui? Quem está aí ainda aqui, levanta a mão. Pronto. Irmãos, é bênção essa palavra, para mim, para você, para a gente acordar. Você que está começando, sabe, querido, o diabo tem derrubado alguns homens da igreja. Homens que eram bênção, homens que são bênção, o diabo está atrás desses, porque aquele que é todo enrolado, já é dele, mas aquele que é bênção, que está atuante na igreja, ajudando na igreja, crescendo, amadurecendo, no discipulado, é esse que o diabo quer derrubar. E você sabe como é que o diabo derruba um homem de Deus, um homem da igreja? Ele tem 4 formas. Ele derruba com a barra da saia, a barra do ouro, a barra da fama, do glamour e o conhaque São João da Barra. Como é feio um homem da igreja, na casa dele, ter engradado de bebidas alcoólicas. Irmãos, pastor Ari, eu cheguei na casa de uma ovelha, pastor, vai lá visitar. Ele tinha 1 ano mais ou menos, e fez um jantar para mim. Eu já tinha ido lá, mas eu não tinha adentrado em alguns lugares íntimos, né? E aí ele foi me mostrar a casa, tudo, e foi, porque eu só ficava no salão, que tem um salão grande, ele é empresário, e o rapaz é uma bênção. A esposa, a filha, ele tinha uma filhinha, hoje tem um filho. E quando eu cheguei lá, irmãos, que me levou lá, pastor, na cozinha dele, na grande, uma coisa linda. Rapaz é lá no Nordeste, viu, irmãos? Querido, eu nunca tinha visto tanta marca de bebida. Eu digo, pai, eu estou num lar de crente, eu estou num lar de um irmão, minha ovelha. Isso aqui é um lar, é um bar. Meu irmão, bebida, mas à vontade, marcas e tudo. Meu irmão,
Eu não contei de 1 até 3. Ele empolgado lá mostrando a cozinha, eu disse: varão, vem cá. Chamei o homem na grande. Precisa coragem, viu, irmão? Eu digo: ou ele fica ou ele sai da Pompeia. E eu disse: querido, vem cá. Você é um homem santo, rapaz. Sua casa é santa. Sua casa é um lar abençoado. Deus está aqui. O Espírito Santo habita aqui. A Trindade habita aqui. Olha a sua esposa, olha a sua filha, amado. Mas, meu irmão, vê isso daqui. Eu estou muito triste. Eu estou saindo da sua casa abatido. Meu irmão, precisa o pastor ter coragem, viu? Precisa ou não precisa, irmão? Mas Jesus me deu coragem. Pastor Ismael, ele disse: pastor Roberto, o senhor não vai sair triste da minha casa. Chamou a esposa dele, começaram a recolher tudo quanto era, irmão, mas era bebida para valer. Vinhos de várias marcas, muita coisa. Ele derramou todos os líquidos, abriu todas as garrafas. E, irmão, fez sacos e mais sacos daquele saco de nalho, de garrafas de bebidas vazias. Irmãos, sabe o que tem que ter na nossa casa? Essa bebida aqui, olha. Vamos nos embriagar do Espírito Santo. Vamos nos embriagar da palavra. Vamos crescer na palavra, vamos nos encher da palavra, vamos ser homens valentes de Deus, abençoados, comprometidos com o céu e com a terra, e sendo testemunho, porque, irmão, se seu filho vê você bebendo, eu sou prova disso. Meu pai era alcoólatra, e eu com 13 anos ele veio me proibir de beber, e sabe o que é que eu disse para ele? Eu não era convertido ainda. Eu disse para ele: o senhor não tem autoridade. Com 13 anos de idade, já estava com o corpo formado. O senhor não tem autoridade para falar isso para mim, porque o senhor bebe todo dia. Ele bebia tanto que ele ficou doente, inválido. Ele era chefe do gabinete da diretoria da rede ferroviária. Era um homem muito inteligente. E ele bebia tanto que ele ficou inválido. Aí que aconteceu? Foi no médico, e o médico disse assim, ele disse: doutor, eu queria beber alguma coisa, mas olha, Pedro, vamos fazer o seguinte: tome o uísque com água de coco. Olha que o conselho do médico. O homem já estava morrendo, meu Deus. E lá vai mamãe comprar 1 litro de uísque e água de coco, e todo dia de manhã ele tomava umas 3 doses, umas lapadas. Quer dizer, irmão, era o exemplo que eu tinha dentro de casa. Eu só não me tornei um alcoólatra porque eu bebi muito para valer, muito. Eu era do mundão mesmo. Jesus me resgatou, não foi numa igreja não, querido. Jesus me resgatou, foi numa boate em Fortaleza, com 4 prostitutas numa mesa, e com um revólver 32 na cintura. Então eu sou um milagre de Deus para estar aqui nesta noite. Posso ouvir um amém aí, querido? Aplauda o Senhor bem forte. É para Ele, porque eu fui resgatado desta vida. Faz 45 anos que eu sirvo a Deus, 40 anos de ministério, 42 casado com a mesma, 30 anos na mesma igreja. E aí, irmãos, esse Judá, homem da adoração, chefe da maior tribo, negociou o filho, negociou a palavra, e vai mais, viu? Aguenta aí, vai vir mais chumbo quente. Não vai, olha, você tem tempo para sair, viu? Você tem tempo para cascar fora, como diz o mineiro, porque vai vir chumbo quente, meu irmão. E aí esse homem, irmão, ele
A viúva vai para casa do pai dele, e ele vai para um momento que havia o tosqueamento das ovelhas, e ela fica sabendo que ele vai, e ela veste roupas de prostitutas, tira a roupa de viúva e veste roupa de prostituta, e vai para a beira da estrada. Esse homem, que era o adorador, chefe da maior tribo, a mais famosa, vê a prostituta e vai atrás dela. Não foi ela que foi atrás dele. Olha aí, irmãos, que coisa horrível, um homem da igreja procurando prostitutas. Querido, larga essa garota de programa, larga esta amante em nome de Jesus. Vai te destruir. Deus está falando nesta noite. Larga essa namorada, honra a tua esposa e a tua casa. Porque começa no celular, viu? Trocando mensagem. Aí você manda um elogio, ela manda outro. De repente o trem tá fora do trilho. Veja bem, irmãos, quando você deita com uma mulher que não é sua esposa, quando você deita com uma prostituta ou uma garota de programa, meu irmão, quando você deita com ela, que você faz sexo com ela, é corpo com corpo, querido. Isso dá laço de alma. Você entende isso, querido? Olha o perigo. Dá laço de alma. Sua alma fica presa àquela mulher, e aquela mulher fica presa a você, porque você fez sexo com ela, foi corpo a corpo. Ninguém faz sexo à distância. Levante sua mão para o céu, a mão direita, bem alto, e diga assim: eu só vou, bem alto, eu só vou fazer e ter laço de alma com a minha esposa, em nome de Jesus. Me livra do laço da prostituição. Amém, queridos? Eu posso ouvir um amém aí bem legal? Aleluia! Sabe o que é que ele negocia aqui, pastor? Ele negocia a santidade dele. Ele, no sentido lato da palavra, literalmente, porque ele era separado para o ministério da adoração e para ser chefe de uma tribo. Santo, separado. Deixa eu te falar, querido, você já foi separado por Deus. Você agora é um santo homem de Deus. Você agora é um santo homem de Deus. Você que está me vendo na internet, está me filmando aí, você é um santo homem de Deus. Cuide disso, zele por isso, seja uma bênção, glorifique o Senhor, aleluia. Negociar a santidade, irmão. Nós somos santos, separados por Deus, fomos santificados por Ele. Pastor, Ele se fez justiça por nós. Nós somos justificados, nós somos, irmãos, nós somos justiça de Deus, justiça de Deus. Nós, os homens, somos justiça de Deus aqui na terra. Negociou o filho, negociou a palavra, negociou a santidade dele. E aí, irmãos, quando ele vai deitar com ela, guarde isso daí. Deixa eu lhe dizer, preste bem atenção, o diabo sempre fica com uma carta na manga.
sempre ele vai ficar com uma duplicata para cobrar mais tarde. Naquele momento seu de emoção, pouco tempo, né, irmãos? É pouco tempo. Aí o diabo lá na frente vai mostrar a promissória que está na mão dele, a carta que está na manga dele. Ela diz assim: eu deito com você, eu fico com você, mas se você deixar alguma coisa, vê lá. Aí lá vem ele de novo. Aí diz assim: então eu vou mandar para você um cabrito. Um cabrito, irmão. Você sabe o que é que o cabrito significa na Bíblia? Sustento. Cabrito, sustento. Ovelhas, sustento. Todo mundo hoje, lá na África, o cara que vive bem, come bem, ele tem 50 cabritos na África, eu digo naquelas tribos, 100 cabritos, quem tem 500 cabritos é rei, é chefe, é o sustento. E ele negociou o sustento dele, irmão. Querido, Deus tem te dado tanto, Deus tem te abençoado, não tem faltado sustento para você, não tem faltado sustento para você, amado. Você almoça, janta, tem seu dinheiro, seu pagamento, tem o sustento da sua casa. Não negocie o sustento de Deus da sua vida. Você vai sofrer demais, vai passar fome, vai ter que estar pedindo aos outros emprestado, vai ficar preso a agiotas. Sabe, irmão, que Deus sempre vai nos dar o nosso sustento. Levante sua mão para o céu, diga: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado o meu sustento, nunca faltou, nunca vai faltar, porque o meu sustento é do Senhor, é do céu, e nunca vai faltar o maná, o alimento. Minha cozinha vai estar cheia, abençoada, meu armário, a geladeira, vai ter o sustento para minha descendência, para meus filhos. Aleluia! Aplauda o Senhor, querido. Ela diz assim: então, eu quero algo palpável, porque você vai mandar o cabrito não estava ali. Ela é esperta, o diabo é esperto. O que é que você quer mais? Você deixa comigo o seu anel, você deixa comigo o seu cordão, e você deixa comigo o seu cajado. Olha, irmão, deixa eu te falar, o diabo, ele quer arrancar tudo da nossa vida. Ele não sossega enquanto não arrancar tudo. Ele não dá trégua. Por isso que a gente tem que segurar na mão de Deus, confiar em Deus e orar. E a Bíblia diz: primeiro vigiar, depois orar. Vigia. Fala para o irmão assim, aponta o dedo aí, o dedão para ele, vai, aponta aí, bem, diga assim: varão, bem alto, varão, vigia, homem. Chega em casa, conta tudo isso para tua esposa, viu? Assim, ó, teve um cearense lá que pregou para a gente. Conta ponto por ponto, ela vai ficar feliz demais. Então, irmãos, olha, ela quis o anel. O anel, querido, sabe o que é que significava na Bíblia naquela época? Significava, irmãos, a honra. Quem tinha um anel na Bíblia, na velha aliança, era a honra.
qualquer transação era selada com o anel. Olha que bênção, o cara fechava com um anel, era honra. Não negocie sua honra. Você tem sido honrado nessa igreja, honrado pelo pastor Ari. Pastor Ari está investindo na sua vida, está lutando, orando, investindo em vocês. Ele está acreditando em você, porque você é um homem honrado, querido. Não negocie a sua honra. Honra. A nossa honra vem de Deus, irmãos. É Deus quem honra. Se Deus não honrar, então não vale nada. Aí ela fala: eu quero também o cordão. Cordão, naquela época, significava, irmãos, a riqueza. Hoje você vê cordão de ouro pesado, grandão, ou em jogador, ou então em cantor, ou em jogador, ou então em bicheiro. É ou não é? Ou então alguém da Lava Jato. É ou não é? Cordão de ouro maciço, meu irmão, era a riqueza. Sabe, irmãos, Deus não quer que seus filhos sejam pobres. Deus não quer que seus filhos mendiga. Ontem eu estava na igreja, na hora do ofertório, eu falando, pastor, que Deus diz: trazei todo o dízimo na casa do tesouro. Olha como essa igreja é conhecida por Deus, a casa do tesouro. Irmão, não é a casa da moeda. Você está na casa do... Irmão, você descobriu o grande tesouro, é aqui, ó. Aqui está o caminho da bênção, da vitória, da vida plena, da alegria, da paz, da saúde. Não negocie sua riqueza. O diabo quer que você fique na pobreza, sabe, irmão? Mas Deus não quer isso. Deus quer que você tenha o suficiente. E é bom o crente rico, não para ficar vaidoso, humilhando os outros, mas para ajudar na obra. Eu conheço um pastor dos Estados Unidos, eu tive na igreja dele, pastor Kenneth Copeland, lá em Dallas. Esse homem, a igreja dele ficou rica, ele ficou rico também, porque Deus mostrou para ele, pastor, ele foi comprar a terra da igreja lá perto do aeroporto de Dallas, em Fort Worth. E aí, quando ele chegou lá com os diáconos sempre botando areia, né? Quando chegou lá, que mostrou a terra grande, sei quantos alqueires, sei lá, hectares. Aí o diácono parecia um coral, falou: pastor, aqui é muito longe, pastor, porque o aeroporto de Dallas é muito longe, irmão. Eu já preguei lá umas 3 vezes, e é longe. E esse pastor, aqui é longe, ninguém vai vir aqui. Ele disse assim: não, eu vou comprar, nós vamos comprar um líder, né? O líder, quando tem a visão de Deus, irmãos, quando o líder é orientado por Deus, guiado por Deus, ele não pode abrir mão por falta de fé de alguém da igreja. Se Deus mandou, faça. E aí ele comprou a terra, pastor. Ele disse assim: essa terra tem petróleo, irmão. Que, pastor? Tem petróleo. E ele comprou a terra e mandou fazer exame lá dos poços. Pastor, são mais de 15 poços de petróleo na terra da igreja. Deus é assim, irmão. Deus guia para o lugar certo. Outra coisa, já deu 5 jatinhos para missões. Reinhard Bonk, o maior, ele morreu, partiu para o Senhor, era o maior evangelista na África. Fazia cruzada anualmente na África. Você sabe quanto o pastor Kenneth Copeland dava para ele anualmente? $1 milhão para ele fazer a campanha dele. Você sabe o que é $1 milhão, irmão? Eu não sei não.
Uma vez ele parou o jatinho dele aqui no Pampulha. No hangar dele tem 2 jatinhos. O Arthur esteve lá, tirou foto. O Arthur cantou no louvor da igreja dele, meu filho. E aí, irmão, quando ele esteve aqui na Pampulha, trouxe uma oferta para o Cristo para as Nações, pastor Gary Haynes, pastor John Haynes. Eles estavam tentando comprar uma propriedade, construir, pagava aluguel o tempo todo. Eu sou professor lá há muito tempo, de homilética. Não é omelete não, viu, irmão? Está com fome? É homilética, é a arte de se falar em público, né? E aí, ele ligou para o pastor Gary: vem cá, tem uma oferta que eu trouxe aqui, uma mala grande com $500 mil. Aí compraram ali em frente ao Hospital Belo Horizonte, na Antônio Carlos. Naquela época foi em dólar o terreno. Deus faz assim, irmão. Deus vai sempre nos dar, para a gente ser cada vez mais generosos. Quanto mais abençoar, irmãos, e a Bíblia diz lá em Apocalipse que nossas obras vão ser computadas lá. Não é as obras que o Espiritismo tem, não, irmão. É a obra de Deus. Depois eu vou vir pregar aqui. Eu quero pregar no culto da vitória aqui. Nunca subestime uma vida. Eu preguei lá no conselho, o pastor Jorge amou essa mensagem. Nunca subestime uma vida, maravilhosa. Irmão, então ele negociou a riqueza dele. Tudo que nós temos, irmão. Alguém entendeu? Tudo que nós temos aqui, na nossa vida, nossa casa. Que glória a Deus, fraco, irmão. Tudo que nós temos aqui. Aleluia! Negociou o filho, a palavra, negociou a santidade, negociou o anel, a honra, negociou o cordão, que era a riqueza, a honra também, riqueza dele. Agora o mais ferrenho, irmãos, cheguei o coça careca, foi ele negociar o cajado. Ele entregou o cajado dele para uma prostituta. Irmão, o cajado simboliza liderança. Ele era um líder. O que é que Deus espera de você, querido? Deus está te dando liderança, Deus está te dando autoridade. Era autoridade, cajado é autoridade. Quando eu cheguei na Pompeia para pastorear há 30 anos atrás, uma irmã, mãe do doutor Altamiro Lopes, delegado, era minha ovelha. A mãe dele falou assim, num almoço dentro da casa dela: pastor, está vendo meu filho aí, ó, delegado, é seu diácono. Nunca terceirize sua autoridade para ninguém. O que é que eu entendi? Para ele também não. É ou não é? Que mulher corajosa. Uma mulher, foi 35 anos presidente do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de São Geraldo. Ela disse: nunca terceirize, pastor, nunca entregue seu cajado para homem nenhum. Irmão, graças a Deus eu nunca fiz isso. Nunca ninguém rico na igreja me comprou. Na igreja eu não faço acepção, todos são iguais. Lá não tem nenhum grande, nenhum maior. Só tem um, que é Jesus, que é o grande, que é o maior. Eu os trato da mesma forma. Às vezes tem uns que são João, né? Quem está entendendo? I am stand. Tem uns que são João. Era Pedro, João e Tiago. Porque entre os 12 tinha 3 que eram mais próximos. Sempre vai ter, né, irmãos? Aquele que está sempre acudindo a gente. O pastor ajudando. E João era o que tinha mais liberdade, deitava a cabeça no colo de Jesus. Olha que bênção. Sabe que Deus tem um colo só para você?
Se ele teve para João, ele tem para você, sabe por quê? Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filho predileto. Ele negociou o cajado dele, irmão. Infelizmente, alguns colegas, no mundo, no Brasil, quando eu vejo um colega de obra negociando seu cajado, eu fico tão triste, porque, irmãos, é um privilégio ser um pastor, é uma honra muito grande, sabe, irmão? Eu fui pastor só de 3 igrejas. Uma eu comecei em Caruaru, fiquei 2 anos, aí vim para Araxá. Araxá fiquei 8 anos. Toda igreja que eu fui, eu nunca perguntei quanto eu ia ganhar. Sabe por quê, irmão? Porque quem me sustenta é Deus. E nunca me faltou o meu sustento da minha casa. Toda hora, todo dia que a gente vai almoçar ou jantar, na nossa mesa a gente ora: Pai, obrigado, porque o Senhor é quem tem dado o pão. Não esqueça de orar na hora do almoço, não, na hora da janta, com sua família. Eu oro com minha esposa, meu filho e minha filha. Isso é tão importante para você lá na sua casa. Ensinar seu filho pequeno. Eu sentava no chão, como a Bíblia diz: senta no chão, ensina a tua criança no chão. Sabe aquele livrinho que estourou no Brasil, pastor Ari? Você lembra? 2.000 historinhas. 2.000 historinhas, meu irmão. Eu sentava e ia contar as histórias para o meu filho, para minha filha. Quer dizer, tomar firme, servindo ao Senhor. Então, irmãos, chega um emissário e fala para ele: Judá, você está sabendo que sua nora, a viúva, está grávida? O quê? Vamos queimá-la. Vamos queimá-la. Queimá-la como? Foi ele que fez os meninos. E de uma lapada só foi gêmeos. Aí ela sabe que ele está querendo tirar ela para queimar no meio da rua. Aí ela fala assim: pergunta a ele. Olha aí como o diabo fica com a carta na manga e a promissória. Pergunta a ele de quem são esses objetos aqui. De quem é esse anel? De quem é esse cordão? E de quem é esse cajado? Diga nu. Em outras palavras, irmão? Na nossa linguagem brasileira, estava ferrado. Estava ou não estava? Ferrado. Uma coisa que eu ressalto que esse homem falou de bom. Eu digo: não, eu vou dar nota para esse cara nessa palavra. Sabe o que ele falou, pastor? Quando ele soube que ela tinha tudo que ela falou, ele disse assim: ela é mais justa do que eu. É forte ou não é, irmão? Hein? O cara dizer isso, ela é mais justa do que eu. Querido, Deus me trouxe lá do outro lado, com meu amigo pastor Ismael, que eu não tinha ninguém para me trazer. Pastor Ari queria me buscar, mas eu disse: não, pastor Ari, fica por aí que eu vou arranjar uma pessoa aqui, um amigo para me levar. Pastor Ismael me trouxe. Saiu lá do Ribeiro de Abreu, Hã? São Gabriel. Quem falou Ribeiro de Abreu? Foi você? Deus me trouxe de longe, querido. Eu não te conheço. Aleluia.
Deus está aqui, querido. Deus está aqui. Deus falou nesta noite. Falou para mim. E falou para você. Para a gente acordar, querido. Acordar enquanto é tempo. Acordar enquanto é tempo. Acordar enquanto é tempo. Antes que aconteça a desgraça. Porque é uma desgraça. É horrível. A vergonha. É triste. É ou não é, irmãos? Hein? Tem mais açoite para um homem desse do que a vergonha? O homem chefe da tribo de Judá, seu nome, adorador. Judá significa adorador. Deus mandou vir aqui falar para você e para mim: nunca vamos negociar com o diabo. Nunca vamos negociar com o diabo. A nossa conversa é com o céu. A nossa conversa é com Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.